Jürgen Habermas. Conhecimento e interesses humanos. Apêndice. O conhecimento e os interesses humanos, uma perspectiva geral. Em 1802, durante o semestre de verão em Jena, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ministrou suas lições sobre o método do estudo acadêmico. Nelas, expressas na linguagem do idealismo alemão, ele reafirmou com ênfase o conceito de teoria que, desde o início, definiu a tradição da grande filosofia. Início da citação de Schelling, abre aspas, o medo da especulação, a pressa aparente em fugir do teórico para o prático, produz a mesma superficialidade na ação que produz no conhecimento. É pelo estudo de uma filosofia rigorosamente teórica que entramos em contato mais imediato com as ideias, e somente as ideias conferem à ação energia e significado ético. Fecha aspas, lições sobre o método do estudo acadêmico, Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums. O único conhecimento que pode realmente orientar a ação é aquele que se liberta dos meros interesses humanos e se fundamenta nas ideias. Em outras palavras, o conhecimento que adota uma atitude teórica. A palavra teoria tem origens religiosas. O Theorus era o representante enviado pelas cidades gregas para as celebrações públicas. Por meio da teoria, isto é, da contemplação, ele se entregava aos acontecimentos sagrados. Na linguagem filosófica, teoria foi transferida para a contemplação do cosmos. Nesse sentido, teoria já pressupunha a separação entre o ser e o tempo, que constitui o fundamento da ontologia. Essa distinção aparece pela primeira vez no poema de Parmênides e retorna no Timeu, de Platão. Ela reserva ao Logos um domínio do ser purificado da inconstância e da incerteza, e deixa a doxa o reino do mutável e do perecível. Quando o filósofo contempla a ordem imortal, não pode deixar de harmonizar-se com as proporções do cosmos e de reproduzi-las interiormente. Ele manifesta essas proporções, que vê nos movimentos da natureza e nas séries harmônicas da música, dentro de si mesmo, forma-se pela mimesis. Ao tornar a alma semelhante ao movimento ordenado do cosmos, a teoria penetra na conduta de vida. No ethos, a teoria molda a vida à sua forma e reflete-se na conduta daqueles que se submetem à sua disciplina. Esse conceito de teoria e de vida na teoria definiu a filosofia desde suas origens. A distinção entre teoria nesse sentido tradicional e teoria no sentido de crítica foi o tema de um dos estudos mais importantes de Max Horkheimer. Hoje, uma geração depois, desejo reexaminar esse tema, partindo da obra de Edmund Husserl, A Crise das Ciências Europeias, Die Krisis der Europäischen Wissenschaften, publicada aproximadamente na mesma época do trabalho de Horkheimer. Husserl tomou como referência o próprio conceito de teoria que Horkheimer contrapôs à teoria crítica. Husserl preocupava-se com a crise, não com crises isoladas das ciências, mas com sua crise enquanto ciência. Pois, em nosso estado vital de necessidade, essa ciência nada tem a nos dizer. Como quase todos os filósofos antes dele, Husserl, sem hesitar, tomou como norma de sua crítica uma ideia de conhecimento que preserva a conexão platônica entre a pura teoria e a conduta de vida. O que produz, em última instância, uma cultura científica não é o conteúdo informativo das teorias, mas a formação, entre os próprios teóricos, de um modo de vida reflexivo e esclarecido. A evolução do espírito europeu parecia apontar para a criação de uma cultura científica desse tipo. Contudo, após 1933, Husserl percebeu essa tendência histórica ameaçada. Estava convencido de que o perigo não vinha de fora, mas de dentro. Atribuiu a crise ao fato de que as disciplinas mais avançadas, especialmente a física, haviam degenerado de seu estatuto de verdadeira teoria. 2. Consideremos essa tese. Há uma relação real entre o autocompreendimento positivista das ciências e a ontologia tradicional. As ciências empírico-analíticas desenvolvem suas teorias a partir de um autocompreendimento que gera, de forma quase automática, uma continuidade com os primórdios do pensamento filosófico. Ambas compartilham o mesmo compromisso com uma atitude teórica que liberta aquele que a adota da vinculação dogmática aos interesses naturais da vida e de sua influência perturbadora. Além disso, ambas partilham a intenção cosmológica de descrever teoricamente o universo em sua ordem legal e necessária, tal como ele é. Em contraste, as ciências histórico-hermenêuticas, voltadas para a esfera das coisas transitórias e das meras opiniões, não podem ser associadas com tanta facilidade a essa tradição, elas nada têm a ver com a cosmologia. No entanto,
Também essas ciências abrigam uma consciência cientificista, modelada segundo o ideal da ciência. Pois até mesmo os significados simbólicos da tradição parecem passíveis de serem reunidos em um cosmos de fatos numa simultaneidade ideal. Por mais que as ciências culturais compreendam seus fatos por meio da interpretação e pouco se interessem pela descoberta de leis gerais, ainda assim compartilham com as ciências empírico-analíticas a consciência metodológica de descrever uma realidade estruturada dentro do horizonte da atitude teórica. O historicismo, desse modo, tornou-se o positivismo das ciências culturais e sociais. O positivismo também penetrou no autocompreendimento das ciências sociais, quer elas sigam as exigências metodológicas de uma ciência empírico-analítica do comportamento, quer se orientem pelo modelo das ciências normativo-analíticas, baseadas em pressupostos sobre máximas de ação. Nesse campo de investigação, tão próximo da prática, o conceito de neutralidade de valores, ou neutralidade ética, apenas reafirmou o ethos que a ciência moderna herdou dos primórdios do pensamento teórico na filosofia grega, psicologicamente, um compromisso incondicional com a teoria, epistemologicamente, a separação entre conhecimento e interesse. Isso se reflete na lógica pela distinção entre enunciados descritivos e prescritivos, que torna gramaticalmente obrigatória a filtragem dos conteúdos meramente emotivos em relação aos conteúdos cognitivos. No entanto, o próprio termo neutralidade de valores nos lembra que os postulados a ele associados já não correspondem ao sentido clássico de teoria. Dissociar valores de fato significa contrapor um dever abstrato a um ser puro. Os valores são produtos nominalistas de uma longa crítica ao conceito enfático de ser, ao qual a teoria estava originalmente orientada. O próprio termo valores, introduzido na filosofia pelo neocantismo e diante do qual a ciência deveria manter neutralidade, já renuncia à conexão entre ambos que a teoria originalmente pretendia preservar. Assim, embora as ciências compartilhem o conceito de teoria com a grande tradição da filosofia, elas destroem sua pretensão clássica. Herdaram dois elementos do legado filosófico: o significado metodológico da atitude teórica e a suposição ontológica básica de uma estrutura do mundo independente do sujeito que conhece. Por outro lado, porém, abandonaram a conexão entre teoria e cosmos, entre mimesis e bios teoreticos, que foi afirmada desde Platão até Russell. Aquilo que antes representava a eficácia prática da teoria acabou caindo sob os interditos metodológicos. A concepção de teoria como processo de formação do sujeito tornou-se apócrifa. Hoje, parece-nos que a conformidade mimética da alma com as proporções do universo, que outrora parecia acessível à contemplação, havia apenas colocado o conhecimento teórico a serviço da interiorização de normas, assim, o afastado de sua verdadeira tarefa. 3. De fato, as ciências precisavam perder o significado específico para a vida que Edmund Husserl desejava regenerar por meio da renovação da teoria pura. Reconstruirei sua crítica em 3 etapas. Ela se dirige, em primeiro lugar, contra o objetivismo das ciências, para as quais o mundo aparece objetivamente como um universo de fatos cuja conexão regular pode ser apreendida de modo descritivo. Na verdade, porém, o conhecimento desse mundo aparentemente objetivo de fatos tem sua base transcendental no mundo pré-científico da vida cotidiana. Os possíveis objetos da análise científica são constituídos a priori na evidência imediata de nosso mundo vivido primário. Nesse nível, a fenomenologia revela os produtos de uma subjetividade geradora de sentido. Em segundo lugar, Husserl procura demonstrar que essa subjetividade produtiva desaparece sob o manto de um autocompreendimento objetivista, pois as ciências não se libertaram radicalmente dos interesses enraizados no mundo da vida. Somente a fenomenologia rompe com essa atitude ingênua em favor de uma postura rigorosamente contemplativa, libertando definitivamente o conhecimento do interesse. Em terceiro lugar, Husserl identifica a autorreflexão transcendental, a qual dá o nome de descrição fenomenológica, com a teoria no sentido tradicional. O filósofo deve à transposição que o liberta da trama dos interesses empíricos a possibilidade dessa atitude teórica. Nesse sentido, a teoria é não prática. Contudo, isso não a separa da vida prática, pois, segundo o conceito tradicional, é precisamente a abstinência consistente da teoria que produz uma cultura orientadora da ação. Uma vez adotada a atitude teórica, ela pode, por sua vez, ser mediada com a atitude prática. Isso ocorre na forma de uma nova prática,
cujo objetivo é elevar a humanidade a todas as formas de normas verdadeiras por meio da razão científica universal, transformando-a em uma nova humanidade, capaz de responsabilidade absoluta com base em um conhecimento teórico absoluto. Se recordarmos a situação de 30 anos atrás, a perspectiva da barbárie ascendente, podemos respeitar a invocação do poder terapêutico da descrição fenomenológica, mas ela é infundada. No máximo, a fenomenologia apreende normas transcendentais segundo as quais a consciência necessariamente opera. Ela descreve, em termos kantianos, as leis da razão pura, mas não normas de uma legislação universal derivadas da razão prática, que uma vontade livre poderia obedecer. Por que, então, Russell acredita poder reivindicar uma eficácia prática para a fenomenologia enquanto teoria pura? Ele se engana porque não percebe a conexão do positivismo, que critica com razão, com a ontologia da qual, inconscientemente, herda o conceito tradicional de teoria. Russell critica, com acerto, a ilusão objetivista que engana as ciências com a imagem de uma realidade em si composta de fatos estruturados de maneira regular. Essa ilusão oculta a constituição desses fatos, assim, impede a consciência da interligação entre conhecimento e interesses originados no mundo da vida. Como a fenomenologia traz essa interligação à consciência, ela se considera, na visão de Russell, livre de tais interesses. Desse modo, reivindica com justiça o título de teoria pura, que as ciências apenas alegavam possuir. É a essa libertação do conhecimento em relação ao interesse que Russell atribui sua suposta eficácia prática. Mas o erro é evidente. A teoria, no sentido clássico, só teve impacto sobre a vida porque acreditava ter descoberto, na ordem cósmica, uma estrutura ideal do mundo, incluindo o protótipo da ordem humana. Somente enquanto cosmologia a teoria podia orientar a ação humana. Assim, Russell não pode esperar que processos formativos do sujeito surjam de uma fenomenologia que, enquanto filosofia transcendental, purifica a teoria clássica de seus conteúdos cosmológicos, conservando apenas, de modo abstrato, algo semelhante à atitude teórica. A teoria possuía implicações educacionais e culturais não porque libertava o conhecimento do interesse, mas porque derivava um poder pseudonormativo do encobrimento de seu interesse real. Ao criticar o autocompreendimento objetivista das ciências, Russell acaba sucumbindo a outro objetivismo, o mesmo que sempre acompanhou o conceito tradicional de teoria. 4. Na tradição grega, as mesmas forças que a filosofia reduziu a poderes da alma ainda apareciam como deuses e potências sobre-humanas. A filosofia as domesticou, banindo-as para o domínio interior da alma, onde se tornaram demônios internalizados. Sob essa perspectiva, se considerarmos os impulsos e afetos que enredam o ser humano nos interesses empíricos de sua atividade inconstante e contingente, então a atitude da teoria pura, que promete purificação justamente desses afetos, adquire um novo significado. A contemplação desinteressada passa a significar emancipação. A libertação do conhecimento em relação ao interesse não tinha por objetivo purificar a teoria das obscuridades da subjetividade, mas, ao contrário, oferecer ao sujeito uma purificação estática das paixões. O que marca o novo estágio de emancipação é que a catarse deixa de ser alcançada por meio dos cultos de mistério e passa a ser instaurada na vontade dos indivíduos, por meio da teoria. Na estrutura comunicativa da polis, a individuação havia avançado a tal ponto que a identidade do eu individual, como entidade estável, só podia se desenvolver através da identificação com as leis abstratas da ordem cósmica. A consciência, emancipada das forças arcaicas, ancorava-se agora na unidade de um cosmos estável e na identidade do ser imutável. Desse modo, foi apenas por meio das distinções ontológicas que a teoria pôde originalmente reconhecer um mundo autossubsistente, purificado dos demônios. Ao mesmo tempo, a ilusão da teoria pura servia como proteção contra uma regressão a um estágio anterior já superado. Se fosse possível perceber que a identidade do ser puro era uma ilusão objetivista, a identidade do eu não teria podido se formar sobre essa base. A repressão do interesse fazia parte desse mesmo interesse. Se essa interpretação é válida, então os dois aspectos mais influentes da tradição grega, a atitude teórica e a suposição ontológica fundamental de um mundo estruturado e autossubsistente, aparecem conectados de uma maneira que eles próprios explicitamente proíbem, a conexão entre o conhecimento e os interesses humanos. Assim, retornamos à crítica de Russell ao objetivismo das ciências.
Mas essa conexão se volta contra o próprio Russell. Nossa razão para suspeitar da existência de uma ligação não reconhecida entre conhecimento e interesse não é o fato de as ciências terem abandonado o conceito clássico de teoria, e sim o fato de não o terem abandonado completamente. A suspeita de objetivismo persiste por causa da ilusão ontológica da teoria pura, que as ciências ainda compartilham de forma enganosa com a tradição filosófica, mesmo depois de terem rejeitado seu conteúdo prático. Com Russell, designaremos como objetivista uma atitude que correlaciona ingenuamente proposições teóricas com fatos. Essa atitude presume que as relações entre variáveis empíricas representadas nas proposições teóricas existem por si mesmas. Ao mesmo tempo, ela suprime o quadro transcendental que é a condição de possibilidade do sentido de validade de tais proposições. Assim que essas afirmações são compreendidas em relação ao quadro de referência prévio ao qual estão vinculadas, a ilusão objetivista se dissolve e revela um interesse constitutivo do conhecimento. Há 3 categorias de processos de investigação para as quais pode ser demonstrada uma conexão específica entre regras lógico-metodológicas e interesses constitutivos do conhecimento. Essa demonstração é a tarefa de uma filosofia crítica da ciência que consiga escapar das armadilhas do positivismo. A abordagem das ciências empírico-analíticas incorpora um interesse cognitivo técnico, a das ciências histórico-hermenêuticas incorpora um interesse prático, e a abordagem das ciências criticamente orientadas incorpora o interesse cognitivo emancipatório que, como vimos, estava na raiz das teorias tradicionais. Esclarecerei essa tese com alguns exemplos. 5. Nas ciências empírico-analíticas, o quadro de referência que determina antecipadamente o sentido das possíveis afirmações estabelece regras tanto para a construção das teorias quanto para sua verificação crítica. As teorias compreendem conexões hipotético-dedutivas de proposições que permitem a dedução de hipóteses gerais com conteúdo empírico. Estas podem ser interpretadas como afirmações sobre a covariância de eventos observáveis, dadas certas condições iniciais, possibilitam previsões. O conhecimento empírico-analítico é, portanto, um conhecimento preditivo. No entanto, o sentido dessas previsões, isto é, sua possibilidade de aplicação técnica, só se estabelece pelas regras segundo as quais aplicamos as teorias à realidade. Na observação controlada, que frequentemente assume a forma de experimento, geramos condições iniciais e medimos os resultados das operações realizadas sob essas condições. O empirismo tenta fundamentar a ilusão objetivista nas observações expressas em enunciados básicos, que deveriam oferecer evidência imediata e confiável, isenta de qualquer mistura de subjetividade. Na realidade, porém, esses enunciados básicos não são simples representações de fatos em si mesmos, mas expressam o êxito ou o fracasso de nossas operações. Podemos dizer que os fatos e as relações entre eles são apreendidos de modo descritivo, mas essa forma de expressão não deve ocultar que, nas ciências empíricas, os fatos relevantes são constituídos a partir de uma organização a priori da experiência dentro do sistema comportamental da ação instrumental. Considerados em conjunto, esses 2 fatores, a estrutura lógica dos sistemas de proposições admissíveis e o tipo de condições de comprovação, sugerem que as teorias das ciências empíricas revelam a realidade segundo um interesse constitutivo voltado à garantia e à ampliação possíveis da ação monitorada por retroalimentação por meio da informação. Trata-se do interesse cognitivo técnico, o interesse no controle técnico sobre processos objetivados. As ciências histórico-hermenêuticas, por sua vez, produzem conhecimento dentro de um quadro metodológico distinto. Aqui, o sentido da validade das proposições não é constituído no horizonte do controle técnico. Os níveis de linguagem formalizada e de experiência objetivada ainda não estão separados. As teorias não são construídas de modo dedutivo, e a experiência não é organizada em função do êxito das operações. O acesso aos fatos é mediado pela compreensão de sentido, e não pela observação. A verificação de hipóteses gerais nas ciências empírico-analíticas tem, aqui, seu equivalente na interpretação de textos. Assim, as regras da hermenêutica determinam o possível sentido da validade das afirmações das ciências culturais. O historicismo tomou a compreensão de sentido, na qual os fatos espirituais deveriam ser dados por evidência direta, e enxertou nela a ilusão objetivista da teoria pura. Parece, então, que o intérprete se transporta para o horizonte do mundo ou da linguagem de onde o texto deriva seu significado.
Mas também é que os fatos são constituídos em relação aos critérios que os estabelecem. Do mesmo modo que o autocompreendimento positivista ignora a conexão entre as operações de medição e o controle de retroalimentação, ele também elimina a consideração da pré-compreensão do intérprete. O conhecimento hermenêutico é sempre mediado por essa pré-compreensão, que se origina na situação inicial do intérprete. O mundo do sentido tradicional se revela ao intérprete apenas na medida em que o seu próprio mundo se esclarece ao mesmo tempo. O sujeito da compreensão estabelece comunicação entre ambos os mundos, compreende o conteúdo substancial da tradição aplicando essa tradição a si mesmo e à sua situação. Se, contudo, as regras metodológicas unem interpretação e aplicação dessa forma, isso sugere que a investigação hermenêutica revela a realidade segundo um interesse constitutivo voltado à preservação e à ampliação da intersubjetividade do possível entendimento mútuo orientador da ação. A compreensão de sentido está, em sua própria estrutura, dirigida à obtenção de um consenso possível entre os agentes, no interior de um autocompreendimento derivado da tradição. Esse é o interesse cognitivo prático, em contraste com o técnico. As ciências sistemáticas da ação social, como a economia, a sociologia e a ciência política, têm como objetivo, assim como as ciências empírico-analíticas, produzir conhecimento nomológico, isto é, leis gerais. No entanto, uma ciência social crítica não pode se contentar com isso. Ela busca ir além, determinando quando as proposições teóricas apreendem regularidades invariantes da ação social como tal e quando expressam relações de dependência ideologicamente cristalizadas que podem, em princípio, ser transformadas. Nessa medida, tanto a crítica da ideologia quanto a psicanálise consideram que a informação sobre conexões regulares desperta um processo de reflexão na consciência daqueles a quem tais leis se referem. Assim, o nível de consciência não refletida, uma das condições iniciais dessas leis, pode ser transformado. É claro que o conhecimento crítico mediado não pode, pela reflexão apenas, tornar uma lei inoperante, mas pode torná-la inaplicável. O quadro metodológico que determina o sentido da validade das proposições críticas dessa categoria é estabelecido pelo conceito de autorreflexão. Esta liberta o sujeito da dependência de poderes hipostatizados. A autorreflexão é guiada por um interesse cognitivo emancipatório. As ciências orientadas criticamente compartilham esse interesse com a filosofia. Entretanto, enquanto a filosofia permanecer presa à ontologia, estará ela própria sujeita a um objetivismo que disfarça a conexão de seu conhecimento com o interesse humano pela autonomia e pela responsabilidade. Há apenas uma forma de a filosofia adquirir o poder que, em vão, reivindica para si com base em sua aparente ausência de pressupostos, reconhecer sua dependência desse interesse e dirigir contra a própria ilusão da teoria pura crítica que ela dirige ao objetivismo das ciências. 6. O conceito de interesses humanos constitutivos do conhecimento já reúne os dois elementos cuja relação ainda precisa ser explicada: o conhecimento e o interesse. Pela experiência cotidiana, sabemos que as ideias servem muitas vezes para fornecer às nossas ações motivos justificadores no lugar dos reais. O que, nesse nível, é chamado de racionalização, no nível da ação coletiva é chamado de ideologia. Em ambos os casos, o conteúdo manifesto das declarações é falsificado pela ligação inconsciente da consciência a determinados interesses, apesar da ilusão de autonomia. Por isso, a disciplina do pensamento rigoroso busca corretamente excluir tais interesses. Em todas as ciências, desenvolveram-se rotinas para proteger as afirmações da influência subjetiva da opinião, e uma nova disciplina, a sociologia do conhecimento, surgiu para contrabalançar a influência não controlada de interesses mais profundos, que derivam menos do indivíduo do que da situação objetiva de grupos sociais. Mas isso explica apenas um lado do problema. Como a ciência precisa garantir a objetividade de suas afirmações contra a pressão e a sedução de interesses particulares, ela se ilude quanto aos interesses fundamentais aos quais deve não apenas o seu impulso inicial, mas também as condições de sua possível objetividade. A orientação para o controle técnico, para o entendimento mútuo na condução da vida e para a emancipação das aparentes coerções naturais estabelece os pontos de vista específicos a partir dos quais podemos apreender a realidade de qualquer modo possível. Ao tomarmos consciência da impossibilidade de ultrapassar esses limites transcendentais, uma parte da natureza adquire, através de nós, autonomia dentro da natureza.
Se o conhecimento pudesse algum dia superar seu interesse humano inato, seria ao compreender que a mediação entre sujeito e objeto, que a consciência filosófica atribui exclusivamente à sua própria síntese, é originalmente produzida pelos interesses. A mente pode tornar-se reflexivamente consciente dessa base natural, e, ainda assim, seu poder se estende até à própria lógica da investigação. As representações e descrições nunca são independentes de critérios, e a escolha desses critérios se baseia em atitudes que exigem consideração crítica mediante argumentos, pois não podem ser nem logicamente deduzidas nem empiricamente demonstradas. Decisões metodológicas fundamentais, como as distinções entre ser categorial e não categorial, entre enunciados analíticos e sintéticos ou entre significado descritivo e emotivo, têm o caráter singular de não serem nem arbitrárias nem compulsórias. Elas se mostram adequadas ou inadequadas. Seu critério é a necessidade metalógica de interesses que não podemos prescrever nem representar, mas com os quais devemos nos confrontar. Daí decorre minha primeira tese. As realizações do sujeito transcendental têm sua base na história natural da espécie humana. Considerada isoladamente, essa tese poderia levar ao mal-entendido de que a razão é um órgão de adaptação no ser humano, assim como as garras e os dentes o são nos animais. É verdade que ela também cumpre essa função. Mas os interesses humanos que emergiram na história natural do homem, e aos quais remontamos os três interesses constitutivos do conhecimento, derivam tanto da natureza quanto da ruptura cultural com a natureza. Junto à tendência de satisfazer impulsos naturais, incorporaram a tendência à libertação da coerção natural. Mesmo o interesse pela autoconservação, por mais natural que pareça, é representado por um sistema social que compensa as deficiências do equipamento orgânico humano e garante sua existência histórica diante da força ameaçadora da natureza externa. Mas a sociedade não é apenas um sistema de autoconservação. Uma força natural sedutora, presente no indivíduo como libido, se desprendeu do sistema comportamental da autoconservação e impulsiona em direção a uma realização utópica. Essas exigências individuais, que inicialmente não se harmonizam com as necessidades da autoconservação coletiva, também são absorvidas pelo sistema social. Por isso, os processos cognitivos aos quais a vida social está indissoluvelmente ligada funcionam não apenas como meios de reprodução da vida, mas também determinam as próprias definições dessa vida. O que pode parecer mera sobrevivência é, em suas raízes, sempre um fenômeno histórico, pois está sujeito ao critério daquilo que uma sociedade pretende para si como vida boa. Minha segunda tese, portanto, é que o conhecimento serve tanto como instrumento quanto transcende a mera autoconservação. Os pontos de vista específicos a partir dos quais apreendemos a realidade com necessidade transcendental fundamentam três categorias possíveis de conhecimento: informações que ampliam nosso poder de controle técnico, interpretações que tornam possível a orientação da ação dentro de tradições comuns, e análises que libertam a consciência de sua dependência de poderes hipostatizados. Esses pontos de vista originam-se na estrutura de interesses de uma espécie cujas raízes estão ligadas a meios específicos de organização social: o trabalho, a linguagem e o poder. A espécie humana assegura sua existência em sistemas de trabalho social e de autoafirmação por meio da força, através da vida social tradicional, sustentada pela comunicação em linguagem ordinária, e com o auxílio de identidades do eu que, em cada nível de individuação, reconsolidam a consciência individual em relação às normas do grupo. Assim, os interesses constitutivos do conhecimento estão vinculados às funções de um eu que se adapta às condições externas por meio de processos de aprendizagem, é introduzido no sistema comunicativo de uma vida social através de processos de formação de si mesmo e constrói uma identidade no conflito entre impulsos e restrições sociais. Essas conquistas, por sua vez, tornam-se parte das forças produtivas acumuladas por uma sociedade, da tradição cultural através da qual ela se interpreta e das legitimações que aceita ou critica. Minha terceira tese é, portanto, que os interesses constitutivos do conhecimento se formam no meio do trabalho, da linguagem e do poder. Entretanto, a configuração entre conhecimento e interesse não é a mesma em todas as categorias. É ilusório supor uma autonomia isenta de pressupostos, em que o ato de conhecer apreende primeiro a realidade de modo teórico para depois ser colocado a serviço de interesses estranhos a ele. A mente, porém, pode sempre refletir sobre a estrutura de interesses que une sujeito e objeto a priori. Isso é tarefa da autorreflexão.
E, se esta não pode eliminar o interesse, pode, em certa medida, compensá-lo. Não é por acaso que os padrões da autorreflexão são isentos do estado de suspensão singular no qual os de todos os outros processos cognitivos exigem avaliação crítica. Eles possuem certeza teórica. O interesse humano pela autonomia e pela responsabilidade não é uma fantasia, pois pode ser apreendido a priori. O que nos eleva acima da natureza é a única coisa cuja natureza podemos conhecer, a linguagem. Por sua estrutura, a autonomia e a responsabilidade nos são postas. Nossa primeira frase já expressa inequivocamente a intenção de um consenso universal e livre de coerções. Tomadas em conjunto, autonomia e responsabilidade constituem a única ideia que possuímos a priori, no sentido da tradição filosófica. Talvez por isso a linguagem do idealismo alemão, segundo a qual razão contém tanto a vontade quanto a consciência como seus elementos, não esteja totalmente ultrapassada. Razão também significa vontade de razão. Na autorreflexão, o conhecimento por amor ao conhecimento alcança congruência com o interesse pela autonomia e pela responsabilidade. O interesse cognitivo emancipatório visa a realização da reflexão enquanto tal. Minha quarta tese é, portanto, que no poder da autorreflexão o conhecimento e o interesse são um só. No entanto, apenas em uma sociedade emancipada, na qual a autonomia e a responsabilidade de seus membros fossem realizadas, a comunicação teria se desenvolvido até o diálogo não autoritário e universalmente praticado, a partir do qual derivam implicitamente tanto o nosso modelo de identidade recíproca do eu quanto a nossa ideia de verdadeiro consenso. Nesse sentido, a verdade das afirmações se fundamenta na antecipação da realização da vida boa. A ilusão ontológica da teoria pura, que torna invisíveis os interesses constitutivos do conhecimento, sustenta a ficção de que o diálogo socrático é possível em qualquer lugar e em qualquer tempo. Desde o início, a filosofia presumiu que a autonomia e a responsabilidade postas na estrutura da linguagem não são apenas antecipadas, mas reais. É a teoria pura, que pretende derivar tudo de si mesma, que sucumbe às condições externas não reconhecidas e se torna ideológica. Somente quando a filosofia descobre, no curso dialético da história, as marcas de violência que deformam as tentativas repetidas de diálogo e fecham reiteradamente o caminho para a comunicação livre de coerções, ela contribui para o processo cujo bloqueio de outro modo legitimaria a evolução da humanidade rumo à autonomia e à responsabilidade. Minha quinta tese é, portanto, que a unidade entre conhecimento e interesse se comprova em uma dialética que reconhece, nas marcas históricas do diálogo suprimido, aquilo que foi reprimido e o reconstrói. 7. As ciências conservaram uma característica da filosofia, a ilusão da teoria pura. Essa ilusão não determina a prática da pesquisa científica, mas apenas o seu autocompreendimento. E, na medida em que esse autocompreendimento reage sobre a própria prática científica, ele até possui uma certa função. A glória das ciências está em sua aplicação rigorosa dos métodos sem refletir sobre os interesses constitutivos do conhecimento. Justamente por não saberem metodologicamente o que fazem, tornam-se mais seguras de sua própria disciplina, isto é, do progresso metódico dentro de um quadro que permanece não problematizado. A falsa consciência cumpre uma função protetora. Pois as ciências carecem dos meios para lidar com os riscos que aparecem quando se compreende, no nível da autorreflexão, a conexão entre conhecimento e interesse humano. Foi possível que o fascismo gerasse o absurdo de uma física nacional e o stalinismo o de uma genética marxista soviética, esta última merecendo até ser levada mais a sério que a primeira, apenas porque lhes faltava a ilusão do objetivismo. Esta teria podido fornecer imunidade contra os perigos mais profundos das deformações provocadas por uma reflexão equivocada. Mas o elogio do objetivismo tem seus limites. A crítica de Edmund Husserl foi justa ao atacá-lo, ainda que com meios inadequados. Pois, assim que a ilusão objetivista é transformada em uma visão de mundo afirmativa, a necessidade metodológica inconsciente se converte na duvidosa virtude de uma profissão de fé cientificista. O objetivismo de modo algum impede as ciências de intervir na condução da vida, como Husserl acreditava. De todo modo, elas estão integradas a ela. Porém, por si mesmas, não desenvolvem sua eficácia prática na direção de uma racionalidade crescente da ação. Pelo contrário, o autocompreendimento positivista das ciências nomológicas legitima a substituição da ação esclarecida pela tecnologia.
Ele orienta a utilização da informação científica a partir de um ponto de vista ilusório, o de que o domínio prático da história pode ser reduzido ao controle técnico de processos objetificados. O autocompreendimento objetivista das ciências hermenêuticas não é menos problemático. Ele defende um saber esterilizado contra a apropriação refletida das tradições vivas e transforma a história em um museu. Guiadas pela atitude objetivista da teoria como imagem dos fatos, as ciências nomológicas e as hermenêuticas acabam por se reforçar mutuamente em suas consequências práticas. As últimas deslocam nossa ligação com a tradição para o campo do arbitrário, enquanto as primeiras, sobre a base nivelada da repressão da história, comprimem a conduta de vida no sistema comportamental da ação instrumental. A dimensão em que os sujeitos atuantes poderiam chegar racionalmente a um acordo sobre fins e propósitos, assim, entregue à obscuridade das decisões entre sistemas de valores reificados e crenças irracionais. Quando essa dimensão, abandonada por todos os homens de boa vontade, é submetida a uma reflexão que se relaciona objetivisticamente com a história, como fazia a tradição filosófica, o positivismo triunfa no mais alto nível do pensamento, como em Auguste Comte. Isso ocorre quando a crítica abdica, de modo acrítico, de sua própria ligação com o interesse emancipatório constitutivo do conhecimento, em favor da teoria pura. Esse tipo de crítica elevada projeta o processo ainda indeciso da evolução da espécie humana para o plano de uma filosofia da história que dogmaticamente emite instruções para a ação. Contudo, uma filosofia da história ilusória é apenas o reverso de um decisionismo igualmente ilusório. A partidarização burocraticamente prescrita combina-se perfeitamente com a neutralidade valorativa mal compreendida e contemplativa. Essas consequências práticas de uma consciência cientificista limitada podem ser combatidas por uma crítica que destrua a ilusão do objetivismo. Ao contrário do que esperava Russell, o objetivismo não é eliminado pelo poder de uma renovada teoria, mas sim pela demonstração daquilo que ele oculta, a conexão entre conhecimento e interesse. A filosofia permanece fiel à sua tradição clássica apenas ao renunciar a ela. A compreensão de que a verdade das afirmações está, em última instância, ligada à intenção de uma vida boa e verdadeira só pode ser preservada hoje sobre as ruínas da ontologia. No entanto, mesmo essa filosofia continua sendo uma especialidade à parte, ao lado das ciências e fora da consciência pública, enquanto a herança que ela criticamente abandonou continuar viva no autocompreendimento positivista das ciências. Apêndice: o conhecimento e os interesses humanos, uma perspectiva geral.